E agora nós estamos recebendo o Edson Castro, que hoje vai trazer os principais destaques do esporte de Erechim e também da região. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos nossos telespectadores. Uma quarta-feira para comemorar e lavar a alma pela conquista do Atlântico dentro da Liga Gaúcha de Futsal. Bom, e que jogo, né, Edson? O Atlântico precisava ganhar no tempo normal de jogo e tinha ao seu favor o empate na prorrogação, e o Galo de Erechim conseguiu fazer aí esse bom resultado em uma bela atuação também do Careca, que se redimiu do primeiro gol sofrido. Na verdade o Atlântico teve algumas dificuldades no início, um jogo muito abaixo do Atlântico, não se imaginava que precisando vencer e enfrentando a Soeva, que é um clássico aqui do Rio Grande do Sul, o Atlântico tivesse tanta dificuldade, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, começou ainda um pouco abaixo do que se esperava, mas conseguiu, eu diria dos 10 minutos em diante, impor um pouco mais de ritmo para cima da Soeva. Mesmo assim, o resultado só veio, e é importante destacar, o resultado só veio na jogada do goleiro Linha. Quando o Giba optou já lá nos 13 minutos do segundo tempo colocar o goleiro Linha para atuar, com o Silva fazendo essa função, o Atlântico conseguiu sim buscar a sua vitória. Até então estava bem complicado, e eu arrisco dizer que se o Giba deixasse para pôr o goleiro Linha nos 3, 4 minutos finais, eu acho que o Atlântico talvez não tivesse conseguido reverter essa situação, essa derrota que vinha sofrendo de 3-1. Já tinha perdido lá, teve muitas dificuldades aqui, foi no goleiro Linha que buscou. Eu acho que tem muito a ver também com a recente classificação para a final da Liga Nacional de Futsal, e aí, queira ou não, o jogador ainda não desligou aquele objetivo da Liga Nacional, e sabedor de que talvez a grande meta do Atlântico nessa temporada é a Liga Nacional de Futsal, a conquista da Liga Nacional. A entrada do Silva deu uma outra motivação, uma outra movimentação no ataque, e o Atlântico conseguiu então a vitória de 4-3 no tempo normal. O empate na prorrogação era do Atlântico. O Atlântico simplesmente, numa noite que não foi do melhor futsal apresentado pelo time, simplesmente administrou o empate, que ele era favorável, 0-0, coloca o Atlântico em mais uma final contra a CBF. Vale ressaltar que o Atlântico busca o 4º campeonato gaúcho. Dos 3 títulos que ele já conquistou, 2 finais foram contra a CBF. Então vai ter uma final aí, realmente mais um clássico pela frente. Para mim, o maior clássico do futsal brasileiro hoje, Atlântico e a CBF. A desvantagem é que a gente joga fora a decisão, né? Mas vale lembrar que em 2016 o Atlântico foi campeão em cima da CBF em Carlos Barbosa. Bom, e no início do ano o Atlântico montou aí um super elenco, disputou campeonatos em Capão da Canoa, teve a Taça Brasil realizada em Erechim, onde garantiu o vice-campeonato aí diante do Pato Futsal, e agora essa equipe que foi montada chega à final de uma Liga Nacional. O grande sonho, o grande objetivo. Dava para imaginar que esse time montado esse ano chegaria a uma final de Liga Nacional, Edson? Eu não sei se dava para imaginar que chegaria a uma final de Liga Nacional. O que dava para imaginar é que o Atlântico fez o maior investimento da história. Trouxe aí o Cabriúva, que estava na Europa, trouxe o Gé, um jogador assim muito experiente, que vários clubes queriam, trouxe o Careca, que já tinha sido convocado para a seleção brasileira quando eu defendia o Corinthians. Enfim, montou um elenco que levava a crer que o Atlântico pelo menos passaria daquela quarta de final que ele conseguiu no ano passado. Ao longo da Liga Nacional, o Atlântico foi se mostrando um time muito mais forte do que a gente imaginava lá no início do ano. Mesmo com a perda do Cabriúva e principalmente com a saída do Nenê. O Nenê, para mim, foi uma perda talvez mais sentida até do que o Cabriúva, porque o Cabriúva tinha experiência e o Nenê tinha agilidade, tinha o passe e a movimentação. Então, mas foram 2 perdas muito importantes ao longo da temporada. O Atlântico se mostrou favorito dentro da Liga Nacional, principalmente ali das oitavas de final em diante, mostrou que sim, tinha potencial para chegar na final. Está na sua 4ª decisão de 4 torneios que disputou essa temporada, 3 oficiais e um torneio de preparação lá no início do ano. Então o que acontece? É uma temporada perfeita, a melhor temporada da história do Atlântico, eu não tenho dúvida disso. Porque mesmo quando foi campeão da Taça Brasil, quando foi campeão da Libertadores, quando foi campeão do Mundial de Clubes, teve muitas dificuldades em outras competições. Diferente desse ano. Perdeu a Taça Brasil, a final da Taça Brasil, perdeu para um time do Pato, que inclusive vai enfrentar agora na Liga Nacional, muito bem organizado, com um bom elenco também.
Então, mas o Atlântico faz uma campanha, olha, realmente digna de aplausos, embora a perda de algumas peças, o próprio Wilsinho, né, que ficou fora desde a Taça Brasil, não vai mais jogar pelo Atlântico e acho muito dificilmente que ainda jogará pelo Atlântico, porque nos bastidores já se comenta até uma possível rescisão de contrato, ou enfim, não sei até quando ia o contrato dele, mas o Wilsinho não deve permanecer no Atlântico a próxima temporada. Então, é uma temporada mágica, vamos dizer assim, para o Atlântico, que pode terminar de uma maneira magnífica aí, porque se conquistar a Liga Nacional e o Campeonato Gaúcho, e o Atlântico tem time para isso, tem time para conquistar as duas competições. Por quê? Porque o foco a partir de agora é só a Liga Nacional. Tá? Vão ser 2 semanas em que o Atlântico vai focar somente a Liga Nacional. Joga nesse final de semana lá no Paraná, no outro final de semana em casa. Esquece a Liga Gaúcha. Não tem essa disputa que teve com a Sueva em meio a essas decisões da Liga Nacional. E depois, sim, vai pensar na Liga Gaúcha. Acho que o Atlântico tem, sim, potencial para buscar 2 títulos essa temporada. Bom, e agora você vai conferir a reportagem do jogo de ontem, um super jogo do Atlântico contra a Sueva no Caldeirão do Galo. Quando o Atlântico e a Sueva entram em quadra, o torcedor já sabe que uma partida eletrizante irá acontecer. E na noite desta terça-feira não foi diferente. Ainda mais pelo fato do jogo definir o finalista da Liga Gaúcha de Futsal. E foi em uma partida emocionante que o Atlântico venceu a Sueva por 4-3, levando a grande decisão para a prorrogação. Em um empate em 0-0, o Galo de Erechim carimbou a vaga para mais uma final. Jogando no Caldeirão do Galo, o Atlântico entrou em quadra sabendo do desafio de vencer a Sueva ainda no tempo de jogo, levando a decisão para a prorrogação, onde o empate beneficiava os donos da casa. O torcedor viu Lucas arriscar em um belo chute e quase abrir o placar. Jé também tentou balançar as redes de André. O Atlântico empatou com Lucas, que um rápido contra-ataque deixou tudo igual. A torcida se levantou das arquibancadas após uma jogada de café. Apesar da pressão e das oportunidades, o torcedor do Atlântico viu Dimas marcar o gol da Sueva. Apesar de estar à frente do placar, a Sueva voltou com vontade de vencer. E Éder marcou o 3º gol dos visitantes. O Atlântico buscava uma forma de se infiltrar na forte marcação, tentando diminuir. E foi utilizando Silva com o goleiro Linha que o Atlântico teve boas oportunidades. E foi com o camisa 8 que o Caldeirão explodiu. Passado alguns minutos, o jogador marcou novamente, empatando em 3-3. O 4º gol da equipe foi marcado pelo camisa 9, Jé, levando a decisão para a prorrogação. Com a vitória do Galo no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, era o Atlântico quem jogava por um empate para ir à final. Criou algumas chances na primeira etapa, mas manteve o placar igualado. A 8 segundos do fim da partida, André Deco lançou no ataque e Boni de cabeça exigiu uma grande defesa de Careca, o que garantiu o 0-0 na prorrogação e a vaga do Galo na final da Liga Gaúcha. Eu tenho certeza que foi o coletivo, né? A equipe que levou, né? Hoje tive a oportunidade de conseguir botar a bola para dentro nos momentos certos. Só tenho a agradecer, estamos em mais uma decisão. Para falar a verdade, a ficha não caiu ainda, tá tudo acontecendo muito rápido. É muito bom competir, é muito bom estar na cidade de Erechim, é muito bom vestir as camisas tão pesadas igual a do Atlântico. O nosso time hoje mostrou mais uma vez o poder. Quando as coisas não vão na bola, a gente tem que ir na vontade, né? E hoje na vontade a gente se superou. Qualidade do Silvão, do Café, do Giba, na maçã do nosso goleiro Linho. Erechim merece. Erechim merece estar na final da Liga, vamos buscar, começa domingo e Erechim merece estar na final do estadual também. Agora é descansar e descansar bastante, que vamos ter mais 4 jogos aí, 4 labutas. Bom, Edson, e falando de Liga Nacional, o Atlântico aqui tem vários jogadores na seleção da LNF, né?
Exatamente, é a votação que foi aberta essa semana, né? Tem 5 jogadores, mais o treinador Giba. Acho que justo o trabalho que o Giba vem fazendo esse ano, realmente ele é digno de pelo menos estar aí entre os 3 treinadores que foram selecionados para a votação, né? O Careca, um goleiro que vai competir aí com o Johnny do Pato, por exemplo, que está fazendo uma temporada maravilhosa, o Johnny que era do Atlântico. O Careca ontem não foi muito bem no jogo contra a Sueva, mas ele vem fazendo uma temporada realmente muito boa, principalmente na Liga Nacional. O Alan, que é a grande surpresa. E ontem fez um baita jogo, né, Edson? Exatamente. E eu acho até que o Alan poderia estar também na categoria revelação do campeonato. Ele não aparece nessa categoria, ele aparece apenas na categoria dos fixos, mas o Alan realmente fez uma temporada muito boa. E é, para mim, uma das grandes surpresas do futsal brasileiro. Então, para mim, o Alan, muito mais do que na categoria de fixo, ele deveria estar também na categoria de revelação do campeonato. Café, Keké, Gés, jogadores extremamente experientes que vêm realmente fazendo uma temporada muito boa. Novamente, o Café e o Keké brigando ali, aquela briga, né, sadia entre eles ali pela artilharia da Liga Nacional. Então, realmente merecem essa indicação, esse respeito. E o Gé dispensa comentários, né? Tem feito realmente um campeonato muito bom. Mas me surpreende aqui a questão do Giba, que realmente fez uma temporada muito boa. Havia uma certa expectativa em relação ao trabalho que ele poderia fazer no Atlântico. Por quê? Porque o Giba ainda é um treinador bastante jovem, né? Embora alguns trabalhos muito bons que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, especialmente com a LAF de Lajeado, havia uma expectativa do que ele poderia render como treinador de um time extremamente experiente, como o Atlântico montou para essa temporada, naquele objetivo de buscar o título da Liga. E ele se mostrou muito competente, o Giba realmente vem fazendo um trabalho muito legal. E os jogadores que foram indicados, eu acho que todos aí são realmente os grandes destaques do Atlântico. Eu incluiria aí nessa lista também o Silva, que esse ano está fazendo uma temporada muito boa. Mas, enfim, é um indicado por cada categoria. E lembrando que essas indicações são dos 19 treinadores que jogaram a Liga Nacional. Então eles fizeram lá, cada um indicou 3, os mais votados acabaram indo para essa eleição final. E agora o torcedor pode votar, pode ir lá no site da Liga Nacional, ligafutsal.com.br, e aí vota lá nos grandes destaques da temporada. Em relação à artilharia, Keké e Café, dava para imaginar que numa Liga Nacional os dois seriam artilheiros, já que eles têm, obviamente, também um grande destaque na Liga Gaúcha? O Keké fez uma espécie de desabafo ontem, falando de uma série de coisas que, inclusive, a gente vai repercutir na edição impressa de amanhã do jornal. Falando sobre o fato de algumas pessoas ainda questionarem o potencial dele ou do próprio grupo do Atlântico. Eu acho que ele falou um pouquinho mais dele assim do que necessariamente o grupo do Atlântico, mas a questão é, o que é, ele parece que é uma garrafa de um bom vinho, né? Quanto mais velho, melhor. O Keké tem realmente feito temporadas excelentes nos últimos anos, é a grande referência do Atlântico, e o fato de ser artilheiro da Liga é a inteligência que ele tem de conclusão das jogadas, que é uma coisa que poucos jogadores no Brasil têm. Embora ele não seja o grande destaque da partida, em termos de dribles, em termos de outras situações dentro do jogo, mas a inteligência do passe e a inteligência da conclusão, isso é algo que não dá para tirar dele. Ele realmente tem esse dom, essa técnica apurada. Eu acho que o Keké, nesse sentido, ele se sobressai a muitos outros pivôs que atuam no futsal brasileiro. E o Café é uma espécie de irmão gêmeo dele, né? Aqui em Erechim, há uns anos atrás, a gente tinha os irmãos Tobias e Thales, que jogavam no antigo time da Pecim, depois foram jogar juntos na Associação Erechim, que era uma espécie de um saber aonde o outro estava na quadra sem a necessidade de levantar a cabeça para ver onde o outro estava. E o Keké e o Café parecem uma dupla, o Tobias e o Thales eram irmãos mesmo, né? O Café e o Keké não são, mas enfim, essa sintonia, essa sincronia entre eles dois realmente tem sido maravilhosa. E o Café lembrou esses tempos atrás que a maioria dos gols que o Keké fez foram de assistências do Café,
e vice-versa. A maioria dos gols do Café foram de assistência do que é. Realmente fazem uma temporada muito legal. Uma bela dupla que os torcedores de Erechim têm aí o grande prazer de ver nas quadras. E saindo das quadras e indo para o futebol de campo, nós temos aqui o nosso formoso gauchão que começa aí já na segunda quinzena de janeiro, né, Edson? Exatamente. Saiu aí a tabela de jogos, inclusive a federação divulgou na sexta-feira, né, a tabela oficial de jogos. Claro que divulgou sem horários. E a gente pode ter algumas adequações ainda em relação ao que a televisão vai ter de disponibilidade de espaço para os clubes nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Mas o Campeonato Gaúcho vai ter aí 12 clubes, né, já estão definidos. A gente sabe que o Avenida e o Aimoré vieram da divisão de acesso, vão estar de volta na Série A do Campeonato Gaúcho. Inter, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas, enfim, todos esses aí vão estar competindo. E mais uma vez o Veranópolis é uma equipe que já há muitos anos está na primeira divisão, retomou os trabalhos agora há poucos dias e a gente sabe do potencial que tem o Veranópolis, que é uma equipe que optou em não fazer futebol o ano inteiro, faz futebol apenas no Campeonato Gaúcho. E aí, com a verba que vem da federação para os clubes fazerem campeonato, tem se tornado uma equipe bastante competitiva dentro do Campeonato Gaúcho. Sofreu aí nos últimos anos, duas ou três temporadas, eles sofreram um pouquinho aí para se manter na primeira divisão. E é uma divisão muito complicada, porque com 12 times, você está muito na berlinda entre classificar entre os 8 e cair. Né? Então é uma competição que está cada vez mais complicada de se manter na primeira divisão se os dirigentes, enfim, não montarem equipes bastante competitivas. Mas enfim, nosso gauchão começa aí na segunda quinzena de janeiro e aí vai até o final de abril, quando a gente vai conhecer o campeão novamente. Depois já vem os campeonatos nacionais. Bom, e quais os outros destaques que você traz aqui na página 22? Competição de voo à vela, que vocês, inclusive aqui da TV, já noticiaram. Enfim, o telespectador já está sabendo dessa informação. A gente está repercutindo também no Jornal Bom Dia essa competição inédita em Erechim e que vai até o próximo sábado. Também a gente teve aí as competições do Sesc, final de semana, triatlo do Sesc, né, sendo disputado aqui no Rio Grande do Sul. Atletas de Erechim também que participaram e que a gente traz aí para vocês. Uma última informação não está no jornal de hoje, porque a gente repercutiu ontem, na edição de ontem, mas talvez a gente tenha novidade durante o dia, e aí a gente vai trazer na edição de amanhã também do Jornal Impresso, é a questão da Copa do Brasil e o Ipiranga. Ainda tem uma dúvida em relação ao que a Federação Gaúcha vai decidir, de qual time vai para a Copa do Brasil, mas parece mesmo que a vaga vai ficar para o Ipiranga. Essa pode ser mais uma grande notícia nesse final de ano do Canarinho, que não conseguiu voltar para a primeira divisão, que vai ter a divisão de acesso ano que vem, que vai ter que se reformular para o Campeonato Brasileiro da Série C e pode ter uma grana extra aí com a entrada na Copa do Brasil. Muito obrigada, Edson. São essas as informações de hoje? Exatamente. A gente volta amanhã, tomara que com essa notícia muito boa para o futebol local. E uma grande fase, né? Porque se o Ipiranga carimbar a vaga para a Copa do Brasil também vai fechar o ano aí também tentando se igualar um pouquinho ao Atlântico, que também teve uma boa temporada esse ano. Exatamente. E o Ipiranga que amanhã tem um evento importante de lançamento de licenciamento da marca do Ipiranga. E eu tô para dizer que até amanhã de noite eles vão segurar essa informação para que haja um anúncio realmente muito bacana aí da vaga na Copa do Brasil. Muito obrigada, Edson. Até amanhã.